Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula. Lembrando que ainda estamos estudando a lição hermenêutica, que é interpretação. E hoje nós iremos estudar sobre a profecia. Amém? Vamos lá então na sua apostila, na página 61. Definição. O que é um profeta? A profecia é a palavra ou a voz de Deus dita por intermédio de um homem ou mulher. O ato profético é o virar-se de Deus em direção a alguém, a uma pessoa escolhida por Ele, para ser o seu porta-voz. Esta pessoa recebe o nome de profeta. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao versículo 22. Acompanhem comigo na sua Bíblia. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então nós vemos aqui que o Senhor ele prometeu a Moisés suscitar-lhe no meio deles, dos irmãos, um profeta que iria falar como ele falava com o povo. Procedência. Os homens e mulheres de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21. A profecia assume grande importância na Bíblia. A profecia é como candeia a iluminar o nosso caminho na escuridão desta vida. Ela é um guia seguro para a vontade de Deus, se a soubermos interpretar. Ela é necessária em todo o tempo, até que venha o dia, quando serão consumadas as promessas feitas à Igreja e a toda a criação. Dificuldades cronológicas das profecias. Na Bíblia, muitas vezes os fatos anunciados profeticamente não estão em ordem cronológica, e isto constitui uma das dificuldades na interpretação das profecias. Princípios a serem observados na interpretação. Muitas profecias anunciadas no Antigo Testamento acerca do Messias foram cumpridas no Novo Testamento por intermédio de Jesus Cristo. As profecias muitas vezes foram anunciadas através de símbolos, tipos, parábolas. Por isso, há necessidade de se conhecer tais figuras para poder entendê-las melhor. Nunca devemos julgar, entender tudo concernente às profecias. Nossa mente finita jamais poderá compreender os desígnios de Deus em sua plenitude. Os profetas. No estudo da profecia,
cabe dar o devido valor aos profetas. No Antigo Testamento, os profetas eram os oráculos de Deus entre os homens. As considerações, os profetas eram chamados de servos do Senhor, homem de Deus, videntes, profetas de Deus, mensageiros de Deus, santos profetas, homens santos de Deus. A ordem dos profetas, em um sentido amplo, pôde-se dizer que os primeiros profetas foram os patriarcas e Moisés, em Êxodo capítulo 7, versículo 1 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Porém, no sentido restrito, é em Samuel que começa o ministério profético. Entre os profetas, desde o período, encontra-se Elias, Eliseu e outros. 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Destaca-se também o ministério dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Há duas categorias de profetas. Primeiro, os profetas não canônicos e segundo, os profetas canônicos. São classificados como profetas não canônicos os que não escreveram livros proféticos. Moisés, considerado o maior de todos os profetas, escreveu o Pentateuco, porém os seus livros não são classificados como livros proféticos, e sim como a lei ou Torá. Por este motivo, Moisés não é considerado profeta canônico. Há no Antigo Testamento, conforme estudiosos da Bíblia, uma lista de profetas não canônicos, inclusive alguns anônimos. Houve também uma profetisa chamada Hulda. Em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 11, profetas canônicos são os que escrevem os livros proféticos. Eles vão de Isaías a Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, e são classificados em profetas maiores, em número de 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, em número de 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias, perfazendo um total de 16 profetas canônicos. Há ainda no Novo Testamento o ministério geral profético, Cristo, o grande profeta, os apóstolos que receberam a instrução do próprio Cristo e João Batista, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Em muitos trechos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento são citados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ou em qualquer período histórico. Sempre existiram falsos profetas. Falsificar ou deturpar a palavra de Deus é um artifício de Satanás. Portanto, é preciso estar atento à voz de Deus e ter discernimento. Entre os falsos profetas do Velho Testamento estão Balaão, Acabe, filho de Colaias, e Zedequias, filho de Maazéias, dentre outros. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 21. Há dois princípios para julgar a veracidade da mensagem de um profeta. O primeiro diz a respeito ao cumprimento da profecia enunciada. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 22. O segundo ensina que nenhuma mensagem pode contradizer as profecias já existentes na Bíblia. Amém?
nós vamos chegando ao final de mais uma aula. Deixei com vocês vários capítulos e versículos da Bíblia para que vocês venham estar estudando. E que Deus abençoe a todos, um ótimo estudo. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.